O apóstolo Paulo foi um dos cristãos do primeiro século que mais viajou e pregou o evangelho. Dentre essas viagens, Paulo implantou igrejas em várias regiões da Ásia. É certo que ele se viu no dever de doutrinar cada uma dessas igrejas que ele implantou. E assim, Paulo escreve as suas 13 cartas às igrejas. Alguns atribuem também a ele a carta aos Hebreus. E hoje nós reservamos aqui para falar sobre a epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Qual o propósito de Paulo em escrever esta carta? Qual era o contexto em que a igreja se encontrava? E o vídeo de hoje será para responder essas e outras perguntas que nós fazemos ao ler a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Salônica, também conhecida como Tessalônica, era a segunda maior cidade da Grécia e a principal cidade da região grega chamada Macedônia. Foi ali que Paulo pregou na sua segunda viagem missionária. Nós encontramos isso em Atos capítulo 16, versículo 39 e 17, verso 1. Após terem atendido a pregação de Paulo e renderem-se a Cristo, o apóstolo Paulo escreve essa primeira epístola aos Tessalonicenses. Como já vimos, a carta aos Tessalonicenses foi escrita por Paulo com o auxílio de Timóteo e de Silas. Alguns discordam dessa ideia de que Paulo tenha sido o escritor da carta aos Tessalonicenses. Essa carta, ela se encaixa no que sabemos sobre o trabalho missionário do apóstolo Paulo, a partir de Atos 17 e Atos 18, versículo 2. Dois fatores sugerem uma data por volta do ano 51 a 52 depois de Cristo. A carta se encaixa no que sabemos sobre o trabalho missionário de Paulo, a partir de Atos capítulo 17. Agora você vai ver as imagens de um papiro chamado Papiro 30, que é um documento datado do terceiro século. Ele foi encontrado em Alexandria, no Egito. E nesse papiro contém partes de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Por conta da região onde esse papiro foi encontrado, alguns alegam que não foi Paulo que escreveu esse papiro, pelo fato dele ter sido encontrado numa região distante de Tessalônica ou da própria nação de Israel. Isso não é argumento para poder dizer que o documento não é verídico ou não. Por exemplo, acharam aqui no Brasil algumas cerâmicas com letras cuneiformes. Por isso que a gente vai dizer que letras cuneiformes não são da região lá dos sumérios, dos acadianos, da época anterior a Abraão, aquele período. Vamos dizer que são aqui do Brasil, porque encontraram aqui. Então são coisas que não fazem sentido. No primeiro capítulo da carta aos Tessalonicenses, Paulo começa fazendo referência a ele, Timóteo e Silvano. E ele destaca na carta a fé dessa igreja, a obediência, o temor, a dedicação, e que eles eram elogiados por outros cristãos por terem uma fé tão saudável. No capítulo 2, Paulo vai expressar o seu amor e o seu cuidado por essa igreja, mostrando o quanto essa igreja era importante nesse trabalho do apóstolo Paulo. No capítulo 3, Paulo destaca a sua felicidade ao receber de Timóteo as informações de como se encontrava a igreja em Tessalônica. Já no capítulo 4, o apóstolo Paulo coloca em destaque o conhecimento da igreja de Tessalônica com relação à vinda de Jesus. E ele até fala que ele não queria que esses irmãos fossem ignorantes acerca dos que já dormem, porque havia nessa região um problema com relação à vinda de Cristo, pois parte dos gnósticos e dos mal intencionados era ensinado que Jesus já tinha voltado, que já havia acontecido o processo de ressurreição e de transformação dos vivos. Por isso a igreja se encontrava com esse sentimento de medo
por conta da vinda de Cristo. E aí Paulo escreve esse capítulo fortalecendo isso na igreja de Tessalonicenses. E ele ainda diz: fortalecei-vos uns aos outros com essa mensagem. Por quê? Porque eles se encontravam desmotivados com relação a esse assunto. No capítulo 5, Paulo vai destacar aqui a orientação dele com relação aos irmãos, para que vissem os líderes, os que instruíam na palavra, com boa estima, com o coração aberto. O que dá a entender é que Paulo estava tendo problemas com outras igrejas com relação a isso, e ele quer vacinar essa igreja para que ela não se torne semelhante às demais. E por conta disso, ele escreve essa orientação, para que o coração deles estivesse aberto nessa questão. Então, esse é um resumo da carta aos Tessalonicenses, escrita por Paulo. E eu espero ter lhe ajudado de alguma forma. Que Deus abençoe.